Obrigado por aceitar o nosso convite para conversar sobre a economia brasileira. Tá, e obrigado também pelo convite. Mas vamos começar com o assunto que está dominando as conversas econômicas. A reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, que começa hoje, terça-feira, e termina amanhã, para definir a nova taxa básica de juros, né, para os próximos 45 dias. E o Banco Central está num dilema. Há grupos de economistas muito fortes, e também o mundo político, que acham que se o Banco Central aumentar os juros agora, ele vai piorar a situação, ou seja, vai aprofundar a recessão e dar mais tapas no desemprego, né? Mas o Banco Central andou dando indicações que quer aumentar os juros. E alguns economistas até acham que ele deve aumentar mesmo para manter a credibilidade. Então, você que já foi do Banco Central, que já deve ter vivido em reuniões do Copom dilemas parecidos, faço a pergunta em duas direções. Primeiro, o que você acha que o Banco Central vai fazer? Ou seja, qual a aposta que você faz, qual o seu palpite? E o que você acha que ele deveria fazer olhando a situação da economia brasileira hoje? Olha, eu não estou acompanhando muito de perto as atas do Copom e nem as informações que o banco tem que sair do Banco Central. Mas você está me dizendo que eu acredito que o Banco Central vai subir a taxa de juros para ganhar credibilidade, até porque ele perdeu um pouco de credibilidade nas últimas duas decisões. Agora, do ponto de vista de política monetária, eu acho que a recessão da economia está tão forte, existe tanto desemprego e esse desemprego está crescendo e a atividade econômica está caindo, que certamente não justificaria colocar mais lenha na fogueira subindo a taxa de juros. Eu acho que, pelo contrário, eu sou favorável à redução da taxa de juros nesse momento. É interessante, uma posição bem interessante, porque esse é o debate. O Banco Central está naquela situação, né, Alckmin, que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Porque se ele não aumentar ou diminuir, vai parecer, que é uma questão da credibilidade também, que ele cedeu às pressões políticas, ou não? Não, eu acho que não. Acho que existem justificativas econômicas para a redução de taxa de juros. A principal delas sendo que a economia está realmente patinando. O lado real da economia está muito fraco, tá certo? Então não há nenhuma expectativa de você ter um aumento de inflação por causa de atividade econômica, tá certo? Mesmo que a demanda agregada aumente, isso não vai afetar a inflação porque nós temos um excesso de capacidade ociosa na economia. Então, do lado da inflação, eu não vejo risco nenhum, tá certo? Agora, talvez você fale, mas a inflação vai ficar provavelmente no nível de 7%. Bom, mas nível de 7% ao ano, ela que tem estado nos últimos 4 ou 5 anos, tá certo? O Banco Central tem que se acomodado a isso. Não agora que ele vai tentar reduzir para abaixo de 7%. Na verdade, ele fez uma política mais ou menos frouxa na primeira gestão Dilma. Agora ele está arrependido, quer voltar atrás e subir a taxa de juros. Eu acho que não tem sentido agora. Alckmin, você disse uma coisa que é a realidade nossa. A economia brasileira está patinando. Aliás, hoje, na terça-feira, o FMI divulgou um documento sobre o comportamento, a previsão dele para a economia mundial, né? Esse documento do fim do ano. E o Brasil está muito mal na foto. Sim. Não é isso? Ele prevê uma queda de quase 4% na economia no ano passado, né? Mais do que está sendo previsto internamente. Ele prevê uma queda de cerca de 3,5% em 2016. Eu lembro que o Banco Central o governo ainda está trabalhando com uma queda de 1,9% este ano. E fala em estagnação até em 2017, ou seja, o PIB não mexeria também em 2017, ou seja, o crescimento da economia brasileira só em 2018. Eu te pergunto o seguinte primeiro, é isso mesmo que está escrito hoje nas estrelas, olhando a situação da economia brasileira, ou o FMI que já foi mais moderado, hoje está exagerando? Olha, eu não conheço o estudo do fundo. Eu acho que talvez em termos de intensidade ele esteja exagerando um pouco. Talvez os resultados não sejam tão ruins quanto agora. O sentido do movimento é este. Nós vamos ter uma queda de produção, queda de PIB esse ano, queda do PIB provavelmente no ano que vem também. E a inflação, infelizmente, não vai ceder muito, não. Então, talvez, embora o sentido da mudança, o sentido do cenário que o FMI esteja pintando seja um pouco mais drástico, o sentido é esse mesmo. Tá certo? O Brasil não está
está realmente numa situação em que nós tivemos um crescimento zero ano passado, provavelmente esse ano vamos ter um crescimento pouco pequeno também, e talvez o ano que vem também. Então e a inflação com nível relativamente alto. Então o quadro é este mesmo, tá certo? Agora, Alquimar, e o que é possível fazer para mudar um pouco essa situação, melhorar este quadro? O que é possível fazer para melhorar esse quadro com as limitações que o governo tem? Porque há muita discussão, muitas pressões, inclusive, para o governo dar uma guinada, estão dizendo à esquerda da política econômica. Essa é uma pressão forte do PT e dos partidos aliados, que estão assustados em disputar a eleição municipal numa situação como essa. A gente que prega aquela volta da nova matriz macroeconômica, muita gente dizendo que o governo tem que incentivar o consumo. Como é que você vê uma saída não traumática para essa situação? Quer dizer, como o governo pode incentivar um pouco o crescimento da economia, tentar mudar esse quadro aqui? Olha, para começar, eu acho que essa nova matriz macroeconômica, eu não conheço nada escrito sobre isso, então o que se fala é uma arrematada idiotice, porque o resultado dela foi o resultado do primeiro governo Dilma, tá certo? Inflação alta, crescimento pífio e situações de déficit externo e déficit fiscal. Então, não há como aprovar as indicações da nova matriz econômica. A Dilma parece ter arrependido dessa primeira decisão. Tanto é que ela chamou Joaquim Levy, tá certo? Que não era exatamente um sujeito que trabalhou numa nova matriz econômica, e tentou fazer um ajustamento meio ortodoxo. Infelizmente, ela parece que ela não acreditou tanto nesse arrependimento esse arrependimento não foi tão forte como a gente podia imaginar, tá certo? Então, voltar a expandir crédito, voltar a expandir a economia nessa altura, eu acho difícil, embora estejamos em recessão, tá certo? Mas aí não seria via redução de taxa de juros. Eu acho que a maneira mais correta de reativar a economia agora é reduzir o gasto público e diminuir o déficit fiscal, tá certo? Então, você diminui o déficit fiscal, você abre mais espaço para investimento privado, você reduz a taxa de juros, então você deixa que o crescimento seja comandado pelos investimentos do setor privado e não pelo gasto público, tá certo? Então, nós precisamos de mudar a composição da demanda agregada, mais investimento privado, menos déficit público. Aí a economia pode retomar em condições de crescimento sustentável, mas não fazer uma coisa artificial, como já foi feito na primeira gestão Dilma, quando o Banco Central reduziu a Selic para 7,5%. Tá certo? Artificialmente. Artificialmente. Então, fazer isso, repetir essa dose, é cair no erro de novo. Eu acho que não tem mais condição de fazer isso novamente. Agora, a questão que alguns economistas estão colocando é que, de novo, o governo está apostando mais no aumento da arrecadação, ou seja, quase que aumento de impostos, outro tipo de arrecadação, do que em cortes. Você concorda com isso? Você vê, o orçamento, por exemplo, conta com a volta da CPMF, nem que seja para começar a ser paga em setembro, já está posta lá, não foi aprovado, mas aposta. Há aí um projeto de repatriação, de regularização de capitais brasileiros no exterior, que também contribuiria para o equilíbrio das contas. Você acha que esse é o caminho correto ou há também possibilidade de cortes? O governo alega que cortar está quase impossível neste momento. Eu acho que nós temos... Eu reconheço que existe um problema de que uma grande parte dos gastos públicos chamam já de pré-determinados, porque eles são definidos por leis. Então não há como você reduzir isso, a não ser que você mude a legislação e passe pelo Congresso. Certamente o Congresso não vai aprovar nenhum programa que signifique corte alguns programas que interessam para eles. Eu entendo isso, mas, sabe, eu acho que a gente não fizer uma grande mudança nos instrumentos fiscais e monetários, em instrumentos fiscais eu estou dizendo o seguinte, tirar um pouco da rigidez nos gastos públicos, a gente não tem condições de a economia voltar a crescer de maneira sustentável. Porque não é reduzindo a taxa de juros e deixando o gasto um pouco no nível que está, que você vai propiciar o crescimento da economia.
Eu acho que precisaríamos de fazer uma coisa muito mais drástica, que é uma mudança na legislação, permitindo maior flexibilidade na gestão dos gastos públicos. Não colocar aquele, sabe, não compartimentalizar todos os gastos e falar, olha, sabe, e isso engessa muito a política fiscal. Engessando a política fiscal, resta muito pouco. Você tem o quê? Você tem só que aumentar impostos. Aumentar impostos, uma carga tributária excessiva, gente, é colocar mais veneno, tá certo? Mais veneno no ente que está um pouco quase morto. Mas aí você cai naquilo que eu acho que todo mundo com quem a gente tem conversado aqui acaba chegando à mesma conclusão. A nossa questão, antes de ser econômica, é política, ou seja, é criar condições políticas para fazer algumas mudanças na política fiscal e até também em outros tipos de política. E aí? Esta é a grande pergunta em ano eleitoral. Não é um processo imediato, nós vamos ter resultados breves, mas é um processo de longo prazo. Então, só temos que começar a educar as pessoas, falar, para que serve o orçamento, para que serve o gasto público, para que serve a tributação. Esse é um processo de, vamos supor, de educação cívica das pessoas, para poder saber quando eles votam, eles estão votando em membros do Congresso que vão definir orçamento. E vão definir orçamento significa aumentar para onde vão os gastos públicos, para onde e como vai ser financiado esses gastos. É isso que nós precisamos começar realmente uma coisa política, uma mudança política que gere um Congresso mais competente, mais entendedor, pelo menos, dos princípios de um orçamento, do que é um orçamento público. Agora, então, eu gostaria de puxar pela sua memória. Você estava no governo Fernando Henrique, no início do governo Fernando Henrique, quando, de uma forma ou de outra, também houve esse tipo de embate, a necessidade de uma série de reformas e a resistência no Congresso Nacional, muita negociação, muita conversa, muita concessão. Mas, no fundo, acabou-se conseguindo algum tipo de ajuste, não é isso? É isso. Algum tipo de mudança na legislação. Sim, a lei de responsabilidade fiscal foi em 2002. E como é que foi aquele período, assim, em termos de esse embate entre a necessidade de mudar o econômico e a resistência política que é natural? Olha, eu saí do governo em 97, segunda série. Esse embate político, lei de responsabilidade fiscal, foi em 2002. Eu já estava fora do governo. Agora, lendo as memórias do ex-presidente Fernando Henrique, você vê hoje que ele reconhece que ele não foi tão efetivo ele lamenta não ter sido tão efetivo em promover as mudanças fiscais que seriam necessárias. Ele reconhece isso mesmo. Mas naquele momento, por exemplo, então veio também o negócio da reeleição, então não havia muito espaço para você fazer uma política fiscal e uma reforma na legislação fiscal e tributária mais dura, mas que seria necessário. Alckmin, você lidou também no Banco Central, apesar de não era a sua área, com uma longa discussão sobre a questão do câmbio. Sim. Na época estava aquela discussão, o câmbio estava controlado, não estava, tinha que subir isto. E agora tem uma outra discussão sobre o câmbio aí, que ele está praticamente estacionado acima dos 4%. Sim. Ou dos 4 reais. R$4. É o ideal hoje? Porque é uma discussão... Não, é o ideal nunca. Mas isso pode desequilibrar um pouco a economia brasileira na questão principalmente da inflação? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos o seguinte, olhando do lado da demanda agregada, a única maneira que a economia pode crescer agora, o fator que puxaria a economia para crescer de maneira sustentável seria o lado externo, sabe? O déficit e balanço de pagamentos, em transações correntes. E isso necessitaria uma taxa de câmbio competitiva. Nós temos agora uma taxa de câmbio competitiva. Então, uma taxa de câmbio competitiva propiciaria uma retomada do crescimento via balança de transações correntes. Ok, mas isso pode gerar inflação. Claro, pode gerar inflação, mas do outro lado você tem que compensar isso por uma redução do gasto público, tá certo? Por isso que eu estou falando. Tudo bate no gasto público. Eu acho que certamente. Então, eu acho que, sabe, mas você pode subir o juro também, mas subir o juro não é bom nessa situação atual.
Então, se você tem um déficit em transações correntes, uma tendência da taxa de câmbio se desvalorizar, isso poderia impactar a inflação, mas existem maneiras compensatórias de compensar esse aumento de inflação vindo do lado externo, seria uma inflação aceitável nesse sentido, se a gente pode falar isso, tá certo? Do outro lado, se você tivesse uma política fiscal compensatória, você não teria tanto efeito inflacionário. Tá certo. Agora, nessa questão da conquista de espaço externo, quer dizer, fazer um certo ajuste da economia brasileira pelo lado externo, há dois temores aí, aliás, estão refletidos nos números que nós temos. O primeiro é que a situação da economia internacional, tirando os Estados Unidos, não está, digamos assim, para peixe. Né? Tem essa preocupação com a China e a própria Europa. Ontem, exatamente, o governo francês lançou um plano de retomada da economia de 2 bilhões de euros, não é isso? Então, isso aí parece não, está refletindo nos dados sobre o comportamento da indústria brasileira, das exportações, do comércio exterior brasileiro. Quer dizer, o Brasil está conseguindo superávites comerciais até significativos, mas muito mais pela queda nas importações do que no aumento das importações. O que há com a economia brasileira aí? Quer dizer, perdeu o poder de competir lá fora, a indústria brasileira está defasada, ou seja, mesmo com um câmbio bem favorável, não consegue vender externamente? Não, mas o câmbio é favorável no último ano, porque no primeiro governo Dilma o câmbio esteve claramente supervalorizado, superavaliado. Então, agora você tem um câmbio mais favorável. Agora, o efeito dessa desvalorização cambial nas exportações não é imediato, tá certo? Tem uma certa defasagem temporal entre desvalorizar e gerar superávites comerciais. Esses superávites vão aparecer, não instantaneamente, vão aparecer. Agora, o que é importante é que o Brasil precisa abrir a economia. Independente de ter superávit, o Brasil não pode ter uma economia fechada nesse mundo de hoje mais. No mundo globalizado fica uma economia com 10% a 15% da exportação do PIB. Eu acho que nós temos que ter um movimento mais aberto de abrir a economia para o setor, abrir a economia do lado comercial e do lado financeiro. Tá certo? Aliás, ela é mais aberta do lado financeiro do que do lado comercial. Isso é um movimento acho que nós temos que pensar nisso, o país tem que se integrar mais às correntes produtivas mundiais, tá certo? Senão ele fica fora do comércio internacional. Mas aí, vamos a um outro senão. Certos setores da economia brasileira não querem essa abertura, eles querem proteção. Não, a briga com o governo é proteção. Isso aí é eterno também. Desde o primeiro surto de suspensão de importações de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, toda a indústria brasileira foi feita na base de protecionismo. Mas, até quanto tempo quanto tempo a indústria vai precisar de proteção a mais para poder sobreviver, para poder ser competitiva? Gente, não dá mais para comprar produtos nacionais mais caros de pior qualidade do que produtos no mercado mundial. Então, o consumidor brasileiro também não pode ser penalizado, sabe? Nós temos que olhar do lado de vista do consumidor também. Nós já tivemos muito tempo já de proteção tarifária para a indústria. É tempo de a indústria ficar adulta e competir no mundo, como os demais países fazem. Você teme que o desemprego cresça muito antes de parar de crescer? Já chegou a 9%, né, na medida nova que o governo tem e tal. Há economistas falando que pode chegar a 11% em meados do ano que vem. Há esse risco? Olha, eu acho que há. Agora, eu não estou acompanhando muitas estatísticas para dizer, mas eu acho que provavelmente é mais provável que aumente depois de diminuir. Quer dizer, aumenta mais, depois diminui. Eu acho que no momento nós estamos ainda numa trajetória ascendente. A hora que você tiver um reequilíbrio da demanda agregada com um investimento privado, você pode talvez aumentar o investimento privado, o PIB e o emprego. Agora, e será no setor privado e não será no setor público, tá certo? Que não precisa de ter aumento de emprego no setor público.
Alguns dirão que a economia brasileira vive uma fase de azar. Tudo veio contra, né? Quer dizer, a situação da China cresceu 6,9% no ano passado. É invejável, mas em queda, e para a China foi o menor crescimento em muitos anos, né? Agora vem um outro azar aí que está sendo apontado como azar, que é a queda do preço do petróleo. Do preço do petróleo. É um dado preocupante? Você acha que realmente isso vai ficar abaixo aí dos $30, que assusta todo mundo, ou é só um movimento especulativo? Você que acompanha a economia internacional, sei que você acompanha bem. Não sei se eu acho que existe uma superprodução de petróleo no mundo. Agora, o Irã voltando agora a exportar, essa superprodução vai aumentar. Então, a tendência do preço do petróleo é para baixo mesmo. Tá certo? Agora, isso vai inviabilizar o pré-sal? Vai. Provavelmente vai. Então, nós vamos ficar restrito aí à produção doméstica de petróleo e às importações e exportações. Então, eu acho que é esse o cenário. Tá certo? Agora, de outro lado também, o preço do petróleo mais baixo tem repercussões favoráveis para a indústria, se isso for transformado em preço de combustível internamente mais baixo, o que não aconteceu, mas pode acontecer, tá certo? Então, eu acho que esse é o cenário, provavelmente sim, mas, de outro lado, preço do petróleo internacional do petróleo mais baixo também incentiva todas as indústrias dependentes de petróleo, aqui e fora do país também. Então, pode ser inclusive, como é uma matéria-prima básica, ela pode ser um sinal importante para a retomada do crescimento econômico fora do Brasil. E aí influenciaria diretamente? Diretamente através do crescimento dos comércios, das exportações brasileiras, sabe? Se a economia global retoma o crescimento, até por efeito do petróleo, eu acho que isso nos ajuda. Agora, toda a esperança hoje da economia global está na economia americana, não é isso? Sim, certamente. Certamente. E os sinais lá são positivos. A economia americana tem uma grande flexibilidade, tá certo? Ela tem uma resposta muito rápida a sinais de preço relativos, a câmbio, a taxa de juros. Então, eu acho que ela está retomando, os sinais são positivos, tá certo? Então, a retomada do crescimento da economia americana afeta a Europa positivamente e nos afeta também. Então, acho que indiretamente é o único motor de crescimento que tem agora, a não ser que a China se reequilibre. Aí, com isso, a China realmente é difícil falar alguma coisa com conhecimento de causa sobre a China. Porque as informações lá não são tão confiáveis, né? A gente não se sabe muito bem sobre a China, né? São declarações oficiais. E quanto aquilo é verídico ou não é, não sabe. Agora, tem um outro lado dessa recuperação da economia americana, que é a possibilidade do aumento da taxa de juros americana. Certamente. Isso hoje seria um mau sinal para o Brasil? Ou, digamos, a nossa economia já absorveu essa possibilidade do aumento da taxa de juros americana e o de redirecionamento de algum investimento para lá? Olha, é difícil falar de uma maneira muito enfática sobre isso. Eu acho que os mercados financeiros têm uma grande capacidade de reação, tá certo? Então, se a dona Janet Yellen anunciar que vai subir a taxa de juros, embora ela possa fazer mais tarde, mas já está incorporado nos preços. Os ativos financeiros já incorporam essa visão e já ajustam, tá certo? E provavelmente também, se você sobe a taxa de juros americana, dá sinais mais consistentes que a taxa de juros americana deve subir, há realmente um fluxo de capitais para os Estados Unidos. Esse fluxo de capitais aprecia o dólar, desvaloriza o real, que para nós não é ruim, tá certo? Quer dizer, tem essa saída de capitais, mas do outro lado isso deprecia o câmbio e ajuda o lado real da economia, tá certo? Toda a economia tem um lado positivo e um lado negativo. Então, poderá haver uma saída de capitais, poderá ficar mais caro os fluxos financeiros para o Brasil? Poderá, sim. Mas, de outro lado, você tem a desvalorização cambial ajudando a balança comercial e a balança de serviços. Então, há sempre uma compensação. Tá certo? Tá certo, Alquimar. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Foi realmente esclarecedora, né? Tinha muita coisa ainda para comentar, muita coisa para a gente falar. Acho que podemos voltar a falar daqui a uns meses. Quem sabe que essas suas previsões mais otimistas se realizem. Okay. Obrigado e
o Na Real na TV volta na próxima semana. Muito obrigado pelo convite.